Olá, que bom receber você mais uma vez aqui no Conexão Bênção. Este programa tem abençoado a vida de muitas pessoas e hoje nós vamos receber um casal muito querido por nós. Sejam bem-vindos ao Conexão Bênção. Gostaria que vocês se apresentassem para quem está nos assistindo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rosângela, sou pastora aqui na igreja e trabalho. Sou empresária, trabalho com o ramo automobilístico também, né? Um trabalho secular. Olá, tudo bem? Sou o pastor Carlos, do Centro Apostólico de Santa Cruz do Sul. Nós temos uma empresa que trabalha no ramo automobilístico, né, como colocado pela pastora Rosângela. É uma satisfação estar aqui. Espero que nosso testemunho venha a somar na vida das pessoas. Amém. É uma alegria tê-los aqui e saber que é uma trajetória de anos que nós caminhamos juntos, né? Vimos muitas coisas realizar na vida de vocês. Gostaria que vocês então contassem como foi este início, como vocês conheceram Jesus, como deu esse início da caminhada com Deus. Sim. Nós viemos a conhecer a Jesus, nosso início da caminhada de fé se deu nas reuniões da Donep, na Associação Comercial e Industrial. Nasci onde o seu Emílio, então na época sempre fazia uma reunião, se não me engano era às quartas-feiras, e nesta reunião ele sempre trazia uma palavra de bênção, uma palavra de graça do Senhor. Foi ocasião onde também conhecemos o pastor Sandro, né? Lá no ano 2000, que naquela época ele fazia louvores com violão nessas reuniões, e ali a gente conhece a Jesus, e a partir dali a nossa caminhada só veio a crescer, né? A gente jamais parou, né, de seguir Jesus. Veio ao 2002, 2013, inicia-se a primeira célula piloto aqui em Santa Cruz do Sul, onde participamos juntos, né, com vocês, né, a pastora Rosângela, o pastor Sandro, e dessa célula veio a primeira trilha de treinamento, onde a gente fez o primeiro curso de liderança, que foi ministrado parte aqui em Santa Cruz, parte em Teotônio. Aí, logo que possível, a gente inicia o discipulado, né? As células, a gente começa a ministrar as células, e a caminhada só veio a crescer, né? Veio crescente. E é interessante observar que Deus faz um paralelo, né? À medida que a gente ia crescendo no ministério, a nossa vida familiar, né? Vem os nossos filhos, a nossa família cresce, o trabalho cresce, a gente deixa de ser empregado para se tornar empresário, que até o momento a gente era empregado, e aí a gente inicia com a empresa, e de lá para cá jamais desistimos, né, de andar com Jesus. E Deus tem se manifestado com grandiosidade na vida de vocês, dos filhos de vocês, né? Vocês têm 3 filhos, né? Vocês poderiam apresentar eles também para quem está nos assistindo? Isso, a gente tem a Ellen, né, que hoje tem 19 anos, tem a Eduarda com 17 e tem o Leonardo com 15 anos, né? E para acrescentar no que o pastor Carlos falou, a gente sempre esteve com Deus próximo da gente, né? No momento que a gente decide seguir a Jesus, que decide se entregar verdadeiramente a Ele só acrescentou na nossa vida. E um testemunho assim, que é bem marcante para a gente foi o nascimento da nossa segunda filha, né? Que gravidez normal, tudo tranquilo. E no momento do parto, a gente veio a descobrir que ela estava em sofrimento fetal, né? O que é isso? Ela estava passando do prazo de nascimento dela, e a médica, para nossa surpresa, naquele momento diz, né? Ou eu vou salvar a mãe, ou vou salvar a filha. Né? Então, naquele momento, assim, tu toma um choque muito grande. Sim. Porque tu é ser humano, tu não sabe, tu fica naquele desespero, mas no meio daquele desespero, eu pedi que ela falasse com o Carlos, que estava na sala de espera, né? E ele abriu a Bíblia dele e leu um versículo
que depois ele veio a contar. E naquele momento que, graças a Deus, né, estou aqui para contar a história e ela também, né, para quem conhece ela, sabe que é uma criança. Eu digo criança, né? Porque nossos filhos vão ser sempre criança. Tá aí saudável, uma moça lindíssima, né, modéstia à parte. E naquele momento a médica disse que jamais eu poderia ter mais filhos, né? Então ia se encerrar ali com as 2 meninas que a gente teria. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele ainda queria nos presentear. Ele ainda tinha algo a mais pra gente. E numa reunião de oração na igreja, a Dona Edília, né, ela chegou pra gente e disse assim: Deus está pedindo para mim dar um recado para vocês, que vocês vão receber um presente. A gente, como ser humano, né, a gente logo pensou em algo material. A gente não pensou que pudesse ser, né, um outro filho. E quando eu engravidei do Leonardo, a primeira coisa que Deus nos revelou assim, foi que esse era o presente que Ele estava mandando. Esse era o presente que Ele tinha pedido para a Dona Edília, né, nos falar em reunião. Então, assim, Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos dá o que a gente não espera, o que a gente não pede. Então, é maravilhoso seguir a Deus. Sim, Deus nos dá além do que a gente possa imaginar, né? Amém. E estar com Ele faz com que a nossa história mude totalmente. Ora, nós andávamos de um jeito e conhecendo a palavra a gente muda nosso foco, nosso pensamento. Mas com isso também veio o chamado ministerial, né? A questão de vocês também assumirem a igreja, o pastoreio e serem também usados como instrumento de Deus na cidade de Agudo. Esse ano, né, foi feito o aniversário lá, são 11 anos já. Gostaria que vocês comentassem, falassem a respeito dessa trajetória, porque não foi uma viagem, foram anos de viagem, aos finais de semana, dias de semana, né, que vocês estão dispostos a realizar a obra. Como foi essa trajetória, esse crescimento ministerial, como tu falou mesmo, em relação também à empresa de vocês, foi uma via, né, como a gente poderia dizer, paralela, né, as duas juntas foram crescendo. Gostaria que vocês compartilhassem também a respeito disso. O que a gente observa, assim, eu e minha esposa, é que às vezes a gente conversa como Deus é maravilhoso, né? À medida que a gente cada vez mais se empenhava, assim, e buscando as coisas de Deus e buscando a servir a Deus da maneira que Ele queria, Ele ia transformando a nossa realidade de vida, tanto com relação à família, como a gente poderia dar outros inúmeros testemunhos, e como profissionalmente. A questão ministerial, como nós falamos, depois de começar a ministrar a célula, por volta do ano de 2003, 2004, se não me falha a memória, 2003, 2004, o pastor Sandro me convida a ser auxiliar de célula dele na cidade de Agudo. Queria iniciar um trabalho lá na casa da irmã Rosvita, a primeira célula, e começa a célula lá, se não me engano, com 2 ou 3 pessoas, e essa célula cresceu. Desta célula veio a multiplicação dessa célula, onde se originou outras células, e como um processo natural, né, dentro da igreja celular, com algum número de células, se começou os cultos lá na Associação Comercial e Industrial de Agudo, na CISA. O pastor Sandro iniciou a fazer os cultos lá, e a gente permaneceu na CISA por um bom tempo, por mais de um ano, se não me engano, e ora ele fazia os cultos, ora eu realizava alguns cultos. Logo se viu a necessidade de se buscar uma sede própria para a igreja, porque devido ao crescimento, né, graças ao Senhor, que a igreja estava tendo um número de células, número de membros, a gente alugou um pavilhão industrial que se transformamos numa igreja, e onde foi a sede da igreja de Agudo por volta de 4 ou 5 anos,
onde novamente, com a graça e a bênção do Senhor, crescimento, se viu a necessidade de um prédio maior. Dessa vez a gente buscou um prédio mais central, um prédio mais amplo, onde a igreja está instalada até hoje, no centro de Agudo, né? Com inúmeras células e tudo. A gente se afastou, ministerialmente falando assim, de Agudo por período de um ano, não se afastou totalmente, mas por 1 ano ou 2 anos a gente se dedicou à célula de Paraíso do Sul, que foi embrionária na cidade de Agudo. Isso lá no início das células de Agudo daí, né? Já havia decorrido um tempo, e aí começou a vir umas pessoas de Paraíso do Sul, e aí o pastor Sandro perguntou se a gente não tinha interesse de firmar o trabalho na cidade de Paraíso. E aí se começou a célula na cidade de Paraíso, onde deu origem à igreja de Paraíso do Sul, onde está o pastor Leonir lá hoje e a pastora Marli. Paralelo a isso, Deus somava na nossa vida de trabalho. Como eu falei antes, nós deixamos de ser empregados. Deus deu a direção do Espírito Santo para abrir uma empresa, né, empresa de segurança. A gente começa a prestar serviços de segurança e no ano de 2005, se não me falha a memória, se inaugura o Autódromo de Santa Cruz. E a gente prestando serviços ali no autódromo para estocar, a gente prestou serviço 2 anos e sempre seguindo a direção de Deus. A gente por 2 anos seguidos foi agraciado com o troféu de melhor equipe de segurança de todo o circuito. Veio o convite para ser auxiliar de coordenação de segurança da Stock Car. No momento onde eu começo a trabalhar na Stock Car. Depois de 3 anos, o coordenador, que era na época lá o senhor Manuel, ele saiu e foi me feito convite para assumir a coordenação, onde a gente ficou aí por quase 10 anos trabalhando na Stock Car. E sempre Deus somando na nossa vida, a gente se dedicando a fazer as coisas com amor, com alegria, né? Como a pastora falou, são mais de 100 quilômetros até Agudo, e isso era todos os domingos, eram as reuniões de liderança, eram os cursos, mas a gente sempre com alegria, com disposição, apesar de muitas vezes cansados e coisas, sempre com alegria e com disposição. Quando a gente faz, não por troca, mas por amor ao Senhor, né? É o que a palavra de Deus diz, é melhor dar do que receber. Mas Ele nunca nos faltou, em todos os momentos a gente sempre vê a mão de Deus agindo na nossa família, no nosso casamento e no nosso trabalho. E a disposição em servir a Deus, né? E o que tu poderia falar também para quem está nos assistindo em relação a essa disposição de estar com os filhos pequenos, né? Eles praticamente cresceram junto nessa caminhada, né? De ida, Agudo e voltando também no trabalho de vocês. O que tu poderia falar a respeito disso? Como, né, o pastor Carlos já falou, é melhor dar do que receber, né? O que você poderia falar para nós? Bom, como te falaste, né? Os nossos filhos foram criados pequenininhos já dentro da igreja, né? Então eles sempre acompanharam, né? Sempre estiveram junto, muitas vezes com cobertinho, carrinho, sempre com tudo que a gente fazia. E pra gente, mulher, é mais difícil, porque a gente tem os filhos, tem casa, tem todo o nosso trabalho extra, né? Mas eu nunca deixei isso interferir, né? Eu sempre fui assim, uma esposa presente, né? Nunca deixei o pastor Carlos viajar sozinho para fazer a obra, sempre fiz questão de estar junto, né? Sempre que possível, então 90% das vezes a gente sempre fez a obra junto, e eu acredito que isso é uma coisa que agradou muito a Deus, porque Ele acrescentou muito na nossa vida, né? Eu acredito que por a gente compartilhar da mesma ideia, do mesmo objetivo, né? Que era seguir a Deus e ter essa vida com Deus, né? E associado a isso, o crescimento no trabalho, né, foi muito intenso, foi muito difícil conciliar tudo, mas
Deus deu a graça, deu forças, né? E a gente está aí hoje fazendo várias categorias, né? Pelo país afora, né? E a gente sempre fala, né? Qual pessoa, pelo menos pra gente, né? Eu sempre gostei muito de viajar. E tu viajar e receber para isso, né? Então, é só Deus mesmo, só Deus que coloca Que faz isso. a obra completa, né? Só Deus faz a obra completa, né? Tu viajar, fazer o que tu gosta e ainda ser pago por isso. Então, Deus é maravilhoso, né? Então, não tem o que falar. É verdade. Nós estávamos conversando antes, né, nos bastidores a respeito da pandemia. E vocês gostariam de relatar alguma coisa? Como foi para vocês a pandemia? Porque os eventos praticamente não teve eventos, né? Vocês viram a mão de Deus se manifestando também em meio a tantas situações para muitas famílias difíceis, né? O que vocês têm a falar? O que Deus agiu na vida de vocês? Com certeza. Como eu coloquei antes, em todos os momentos a gente vê a mão do Senhor. E não foi diferente nessa pandemia. Parou todos os eventos, né? Parou todos os, vamos dizer assim, nossas fontes de trabalho, mas Deus não nos faltou, né? Ele abriu uma outra porta, somente neste período de pandemia, somente durante a epidemia, Ele abriu uma outra porta para que não nos faltasse sustento, né? Então Deus é maravilhoso e quando você busca Ele, segue Ele de coração, Ele não nos falta. E para complementar isso, porque seria um momento, né, de pandemia, um momento que a gente iria se desesperar, né? Nenhum momento, lógico, a gente teve nossos momentos também, né? Porque tu vê as coisas acontecendo e tu não consegue reagir porque não tem como reagir. Mas Deus naquele momento assim, nos deu forças que em nenhum momento a gente reclamou. A gente não reclamava por estar acontecendo aquilo, muito pelo contrário, a gente orava para aquele momento passar logo, não só por nós, mas porque a gente sabia que teria pessoas que estariam precisando muito mais. A gente estava precisando, mas teria pessoas que precisariam muito mais de um apoio espiritual, que Deus chegasse, né, nessas pessoas, né? Então, foi um momento que a gente buscou muito mais para os outros do que para a gente mesmo, né? Deus segue honrando a gente infinitamente mais do que a gente esperou. Esse ano está sendo um ano de trabalho para a gente assim, incrível, né? Abrindo portas que a gente nem imaginou, né? Que seria para um ano assim, digamos, pós-pandemia. Sim. Então, Deus é maravilhoso nisso. E a palavra que está sobre as nossas vidas também, que é um ano de avanços, e a gente vê isso se concretizando na vida de muitas pessoas, né? E vocês relatando também que está sendo um ano de avanços, ano de coisas novas, de vivermos coisas novas. Mas nós estamos chegando já no final do nosso programa e gostaria que vocês deixassem então uma mensagem de esperança para quem está nos assistindo. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que se você que está assistindo esse Conexão, bênção, que seja uma bênção na sua vida mesmo, que você procure, não deixe nenhum problema, nenhum um objetivo para trás, né? Que você tome, buscar a palavra de Deus. Não conhece ninguém, aqui a comunidade está à disposição para quem quiser, né? A gente tem vários discipuladores de célula em vários locais da cidade, né? Que você pode procurar contato, entrar em contato, que os discipuladores estão preparados para conversar, para fazer você entender a palavra de Deus, porque Deus tem muito a acrescentar na vida de todas as pessoas, não é só de uma nem de duas, é de todas as pessoas que buscam a Ele. Queria agradecer a oportunidade e queria deixar uma palavra de esperança e de bênção para todos que estão assistindo. Se você tem algum objetivo na sua vida e você acha que é impossível, se você tem uma dificuldade, ou se você tem um problema a ser vencido, eu quero te dizer, procure um discipulador de célula, venha procurar aqui o Centro Apostólico, busque em Deus que Ele vai transformar a tua vida, Ele vai transformar a tua realidade, Ele vai te ajudar a superar qualquer que seja a dificuldade. Só não desista.
mantenha muito viva na sua mente sempre a palavra do Senhor, porque ali estão todas as promessas que Ele deixou para nossas vidas. Busque uma intimidade com Ele através da oração, através de uma vida com Ele em todos os momentos. E para você que está iniciando a sua caminhada de fé, se Deus colocou uma pessoa para falar com você, para te levar essa palavra, se Deus colocou um discipulador sobre a tua vida, se agarre nele, ande com ele. Eu tenho andado com o meu há mais de 20 anos. Eu quero te dizer, não deixa nenhuma circunstância do mundo, não deixa nenhuma situação da vida fazer você abandonar o teu líder. Ande com ele, que Deus vai te abençoar, vai transformar a tua vida. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi uma alegria poder escutar o que Deus fez na vida de vocês e o que está fazendo ainda mais, né? A família de vocês, os filhos e tudo aquilo que vocês governam, né? Através da palavra de Deus. E você que está nos assistindo, ali em 1 Coríntios 2:9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se conecte às bênçãos através da palavra de Deus e seja abençoado. Deus abençoe sua vida, assim como nós vimos este relato dessa história que trouxe transformação de vida, assim também a sua vida pode ser transformada. Deus abençoe a sua vida. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti.